Você sente que você não consegue colocar foco nas coisas que você se propõe a fazer? Sente aquela falta de foco, você começa várias coisas e não vai terminando. Isso te dá uma ansiedade. Você sente que você não está produzindo nada, que está ali, parece que está no mesmo lugar, parece que as coisas não saem do lugar, né? Então isso te causa essa ansiedade, essa procrastinação que tanto te incomoda. Eu sei que você deve estar pensando que eu vou falar sobre TDAH, só que não. Eu conheci recentemente, eu não sabia sobre esse efeito que eu vou dizer aqui. Eu aprendi recentemente uma sessão que eu fiz, né, numa sessão de neuroreprogramação. E quando eu ouvi essa palavra que chama efeito Z, então essa terapeuta, quando ela falou assim, ó, você tá com o sintoma do efeito Zeigarnik, né? E aí ela me passou lá alguns protocolos. E aí eu fui pesquisar sobre esse efeito Zeigarnik, né? O que é isso, afinal? Então, o nosso cérebro, ele gera uma tensão toda vez que a gente inicia uma tarefa, né? Então, ele precisa terminar aquela tarefa para ele liberar essa tensão. E toda vez que a gente não libera, que a gente não termina, essa tensão permanece. E o cérebro fica cutucando a gente, como querendo dizer, você não vai terminar aquilo? Você não vai terminar aquilo? E isso faz com que a gente não consiga colocar foco nas outras coisas. Então, se a gente fica iniciando muitas coisas e não terminando, então o nosso cérebro ele tem a necessidade de terminar as coisas, porque aí ele libera, né? A hora que você termina algo, ele libera, ele não vai mais ficar te lembrando, porque terminou. Então aquela tensão é liberada, né? Então isso é muito usado também no marketing, né? Aqueles vídeos que começam a contar uma história e aí faz toda aquelas narrativas, né, que faz você ficar na expectativa de saber como vai terminar aquela história. As séries, né? Então as séries usam isso muito bem. Nos cassinos, né? O jogo, você fica sempre com aquela impressão que agora eu vou ganhar, né? Então para o seu cérebro ele precisa concluir, você precisa ganhar. E isso, né, agora essa onda toda desses joguinhos aí, né? Então, eles sabem como o nosso cérebro funciona. Então, eles sabem como manipular as pessoas, né? Tudo isso porque eles sabem que o nosso cérebro, ele tem a necessidade de concluir as coisas. Então, essa interrupção das tarefas causa essa ansiedade, né? Essa paralisia. Traz estresse e isso rouba a nossa atenção. E aí dá essa impressão que a gente está estagnado, que a gente não consegue fazer nada, porque você tenta fazer outras coisas, mas o seu foco não vai. Por quê? Porque o cérebro está te lembrando o tempo todo do que você tem que terminar. E o nosso cérebro, ele funciona como um celular, um computador. Se você tiver ali muitos aplicativos, muitas coisas, ele vai pifar, ele não vai dar conta. Então, é por isso que a gente precisa se atentar a isso. E, pesquisando nessa pesquisa, eu pesquisei também, apesar de eu ter recebido também um protocolo para fazer, eu pesquisei, né, como resolver esse problema, né? Interessante que eu vi até uma pessoa falando sobre esse assunto, ele fala até sobre Jesus, que é um exemplo, né, de uma pessoa que tinha aquele foco, que fazia as coisas, tinha aquela paciência e terminava. E tem até uma passagem que ele fala: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Mais um ensinamento aí que, né, talvez você nunca tenha se atentado
para essa frase, né? Conclua as coisas. Isso é físico, orgânico, né? Não é só uma questão espiritual. Então, aqui na minha pesquisa, né, de como resolver isso, a gente precisa combater dois problemas, que é multitarefas e o perfeccionismo. Multitarefas é aquela questão, né? Não ser uma pessoa multitarefas, não ficar começando muitas coisas. Porque você vai ficar igual aquele macaco, né? Pulando de galho em galho, né? Quem nunca passou um dia todo começando e não termina, começa e não termina? Nossa, quanto que eu já fiz isso? Então, ser multitarefa, isso vai ficar roubando a sua atenção, vai ficar tirando o seu foco o tempo todo. Então, isso é um grande vilão inimigo, né? Para sua produtividade. E o outro é o perfeccionismo. Então, você tem que assimilar, você tem que internalizar aquela ideia do feito é melhor do que perfeito. Porque muitas vezes a gente não termina porque fala, ai, não tá bom isso, nossa, mas né, quantas coisas a gente nem termina porque fala, nossa, porque você quer que fica perfeito, o que você quer. Isso tem sido uma lição para mim muito grande. Hoje eu falo, vou fazer, né? Então, muitos dos meus vídeos eu falo, vou fazer aqui mesmo, sabe? Então, tem dia que, né, às vezes a gente tem até uma coisa legal que eu faço, porque eu falo assim, às vezes eu tô de pijama, sei lá, com qualquer roupa, eu falo, não vou gravar um vídeo. Aí eu pego, coloco um efeito e pronto. Então, esse efeito me salva, né? Porque já é outra coisa que você, às vezes, te impede, né? Você fala, nossa, tô com essa cara aqui e tal. Então, pronto, já resolve uma coisa. Então, internalize essa ideia aí. Feito é melhor do que perfeito, tá? E aí, ele fala também da organização, de você se organizar, seus horários e o que você vai fazer. Eu venho fazendo algo muito interessante que foi me passado, né, nessa terapia, que é organizar minha semana, né? Então, eu tenho lá um protocolo que eu preencho do que eu vou fazer na minha semana. Então, eu coloco lá 3 tarefas importantes, tá? O que eu tô procrastinando, o que eu posso fazer essa semana? Que nem às vezes eu coloco lá meu treino, quantas vezes por semana eu vou fazer, sabe? E aí eu vou preenchendo essa matriz, né? Chama matriz de limpeza mental, que eu recebi esse protocolo para fazer. Então, todo domingo eu me programo para minha semana. Então, e aí eu só coloco novas tarefas quando eu concluir aquelas, né? Então, você pode também fazer até para 21 dias, né? Ou para mais tempo, para 3 meses, mas eu começo com a da semana, né? Essa semana eu vou fazer isso, isso aqui que eu tô procrastinando, eu vou fazer coisas da casa, então você vai pegando a organizar o armário, são muitas coisas, né? Até o que você vai levar, o que você precisa levar para você lembrar. E isso tem me ajudado. Olha, nem tenho palavras para explicar. Isso tem feito para mim um bem tão grande que eu tô sentindo que a minha energia e a minha produtividade, tem dia que eu falo assim, caramba, teve semana que eu falei, nossa, eu fiz até muito mais do que eu coloquei lá. Então, eu ultrapassei a minha meta. Eu coloquei ali uma meta, eu ultrapassei, fiz mais coisas. E aí, outro dia, eu já tinha feito tanta coisa. À noite, que era para me descansar, eu vi umas roupas lá, né? Olha o efeito Zeigarnik aí, tipo assim, precisa terminar a roupa. E eu tava com energia, e eu peguei, eu terminei, eu passei. Eu nunca tinha feito aquilo na minha vida, eu mesma fiquei besta. E isso traz uma sensação tão boa e libera espaço na mente, porque quando você termina as coisas, dá essa sensação boa e libera espaço, né? Então, não fica acumulando coisas na nossa mente. Então, eu consigo colocar o meu foco, não fico desviando o meu foco. Inclusive, na minha pesquisa, ele fala isso, não desvie sua atenção para nada. Você tem que fazer aquilo, faça uma coisa de cada vez,
e o que você dá conta de fazer. Tá? Então é isso. Combater multitarefas, perfeccionismo, se organizar, organizar sua semana, seus horários e não desviar a sua atenção do seu objetivo. Lembre-se, é para você. Você vai sentir que as coisas estão andando, que as coisas estão fluindo, que sua vida não tá mais ali, parece que não sai do lugar. Você vai se sentir muito bem, vai liberar espaço, vai ter mais foco, produtividade. Então, só depende de você. Eu vim aqui trazer essa informação que me ajudou muito. Eu nem imaginava que poderia saber de algo poderia me ajudar tanto. E aqui vim compartilhar com você para que você também abra espaço aí na sua mente para coisas, todas as coisas que você quer realizar, tá bom?